Bom, para encerrar o programa dessa semana, Dr. Carlos Wagner, obrigado pela sua presença aqui, né? Carlos Wagner Firpo, e o homem da área das rodovias e tal. Aliás, Carlos Wagner, eu estava pensando aqui, antes de nós começar aqui esse programa, essa questão das rodovias. As rodovias nos remete ao tema infraestrutura. Ao longo da década de 70 e 80, que o Brasil começou a se desenvolver e tal, né? Lá, graças muito à questão daquele regime militar que foi quem construiu o país, naturalmente, abriu as comportas do país para se desenvolver, mas a partir dali nós tínhamos a necessidade de atrair capitais estrangeiros e o capital começou a ter outras fontes de investimentos fora do Brasil também, e era preciso que nós competíssemos com esses capitais para trazer, com esse país para trazer os capitais para cá. E o grande gargalo no Brasil era a infraestrutura, transporte, comunicação, energia elétrica. Isso aí hoje, graças a Deus, nós estamos bem, né? Bom dia, eu agradeço novamente participar do programa aqui nesse bloco. Sim, realmente é de suma importância, né? A infraestrutura num país, num estado, né? É uma evolução, né? Então, ou seja, é muito necessário, né? Tanto que o crescimento, né, da população, o desenvolvimento de uma região está atrelado, por exemplo, à infraestrutura rodoviária, né? Então, ou seja, é de suma importância, né? Claro que, obviamente, né, a gente tem sempre uma tendência de evolução das coisas, né? O que foi acontecendo no nosso Brasil, em função, não é, de vários programas econômicos, etc., né, que foi, se evoluiu, não é, dentro de uma necessidade, não é, de concessão de rodovias, né, por exemplo. Né? Nós poderíamos, né, estar muito bem numa situação, né, por exemplo, que é muito discutido, o IPVA, os impostos, etc., né? Então, são muito discutidos. Agora, com relação à parte de desenvolvimento local, realmente é de suma importância o investimento na rodovia. Né? E veja bem, nós tivemos, quando eu falei na década de 70 e 80, foi ali o começo de tudo, quer dizer, a reconstrução da coisa, os investimentos que permitiram que o país sedimentasse uma infraestrutura mínima necessária para trazer esses investimentos, mas foi só em 1998, no governo Antônio Brito, que nós tivemos a inauguração, digamos, de um programa exatamente centrado na questão da concessão de rodovias. Foi o primeiro programa de concessão de rodovias, 1998. De lá para cá, e aí? Isso, exatamente. Inclusive, eu participei literalmente desse primeiro programa, né, porque eu fiz parte de uma montagem de um polo rodoviário, não é, que é de Santa Cruz do Sul, né. Realmente, naquela época, né, isso a gente, né, para fazer um exercício, né, de um histórico, né? A busca, não é, de novos investimentos no nosso estado, não é, principalmente na indústria automotiva, né? Só que trazer as empresas para cá, né? Que era o pensamento da época, né? Trazer as empresas para cá, não é, sem rodovia, não é, praticamente, né? Malha rodoviária, sem comunicação e sem energia elétrica. Entendeu? É muito dificultoso. Isso é uma situação básica, não é, de uma empresa, uma multinacional, né, querer investir numa região. Né? Até porque, né, Carlos, a tua experiência comprova isso, essas empresas, elas têm um feeling completo, elas sabem onde é que vão se meter. Elas não viriam de qualquer maneira, quer dizer, é uma das exigências, imagino, dos executivos da empresa, assim, não, mas vem cá, nós não vamos lá, qual é a infraestrutura porque o Estado, existe desde essa época, uma disputa, uma competição entre os estados, né? E eu acho saudável isso. Tem muita gente que não gosta, mas é saudável isso. Cada estado tem as suas peculiaridades. E a partir do momento em que nós oferecemos a infraestrutura, claro que automaticamente nós começamos a atrair as empresas. Exatamente, Inclusive até foi algo, acho que daqueles 4 anos, né, de governo na época, né? Foi um boom, né? Eu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de engenharia de segurança rodoviária, né, que tinha, não é, algo a ver. Né? Nunca tinha ouvido falar sobre, né, sistemas de arrecadação e concessão de rodovias, né? E para mim, naquela época, na Gaúcho, também fui convocado para uma empresa paulista, fui para São Paulo, tudo uma questão de 2 anos, assim, houve um boom, né? uma energia diferente, algo que
Tá? Eu estava muito bem trabalhando numa empresa, porém me ofereceram o dobro do valor que eu ganhava nessa empresa, né? Até pelo meu currículo, né? Nessa parte também de segurança rodoviária, de engenharia, etc. E aí eu fui para São Paulo, né? Saí né, do meu emprego que eu tinha, fui para São Paulo, adquiri conhecimentos que eu jamais imaginava, né? E outros colegas também movimentando, né? Porque foram, na época, desenvolvidos novos polos rodoviários aqui no estado. Né? Coisa assim que a gente trabalhava com DAIR, trabalhava com DNR na época, né? Algo que demorava, né, anos para ser concluído, né? Aquilo ali foi uma questão de um período assim de 2 anos assim, movimentou de uma maneira não só a absurda, eficiência né? da empresa privada, mas a agilidade, a rapidez em executar os investimentos, é isso? Exatamente, é. Eu lembro que a 287, por exemplo, que é a rodovia que eu participei, né, eu me lembro como se fosse hoje, tinha um outdoor que dizia: esta rodovia é o recorde de acidentes, né, com vítimas do Estado. É. Tinha no trajeto, né, da rodovia. Na entrada de Santa Cruz ali, do sul ali, entendeu? Então, ou seja, só que aquilo ali a gente fez em 8 meses. A gente deixou aquela rodovia, né, em perfeitas condições de uso, assim, ó, como base de uma rodovia concedida. Né? Inclusive antes de implantar os pedágios. Por isso que eu digo, né, que a própria montagem do modelo, né, de concessão rodoviária que aconteceu, eu me lembro que até no DAIR também houve uma evolução muito grande, foi contratada empresas para fiscalizar, não é, vamos dizer assim, a recuperação da malha rodoviária, não é, para a gente poder, e fiscalizavam, não é, a fio, não era o eixo de rolamento, era a faixa de domínio, era os acostamentos, entendeu? Tudo em perfeitas condições. E nós, com a praça de pedágio também montada já na época, não é, a gente estava aguardando sempre uma aprovação, né, da fiscalização para poder definir a data de início de cobrança, que também era uma questão, né? Era uma questão nova para o nosso estado também, né? Então foi muito bacana na época, foi uma energia muito boa. Não era também jovem na época, eu tinha 28 anos também, então, ou seja, muitas coisas movimentaram para nós. E eu comecei a especialização nessa área de operação de rodovias daquela época, né? E agradeço também, né, por ter participado, né, desse processo todo. Né, que hoje a gente fala que a gente evoluiu muito a nível de conhecimento internacional, né, sobre operação de rodovias e sistemas de arrecadação também. Né? Mas então, é isso que eu digo, né? Hoje, por exemplo, hoje tem programas. Claro que, obviamente, num outro momento a gente vai dar sequência nessa fala aí, desse assunto. Mas o programa, na época, foi muito bom, foi muito bom. Teve alguns conflitos de fiscalização, porque a Gerges era uma reguladora e o DAIR era o poder concedente, então era quase que dois donos dois donos cuidando de um cachorro. Era uma questão de concorrência dentro do setor público, uma coisa que não precisava, né? Exatamente. Agora, eu sempre vejo assim, na história, a história é importante porque ela nos dá as lições, né? O Rio Grande do Sul e o Brasil tiveram 2 momentos que puderam assim, se sustentar do ponto de vista de uma grande alavancagem de desenvolvimento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul com o governo Brito aqui, a não reeleição do governo Brito trouxe muitos prejuízos para o Estado. O Estado regrediu, né? Hoje nós vemos o quanto prejuízo aconteceu a não reeleição do Brito, que deu um novo gap, né, de desenvolvimento do Estado, abriu a economia do Rio Grande do Sul. E o Brasil, né, a não reeleição do governo passado, que fez também esse trabalho de sedimentar a economia para a liberdade econômica, para investimentos estrangeiros, investimentos locais, ou seja, o Brasil estava dando um grande salto econômico. Lamentavelmente, nós não aprendemos com a história e fizemos essas coisas, essas porcarias aí, que acabam trazendo prejuízo para o Estado e para o país. De qualquer maneira, esse programa lá de concessão do Brito, lá em 1998, deu frutos e hoje o Estado é um Estado que está progredindo, né, Carlos? Exato, deu o pontapé inicial, né? Claro que, obviamente, o que aconteceu depois disso, né? Passou por um histórico de 4, 5 governos, né? E entra o governo, sai outro governo,
E também tem a questão da competência dos órgãos também, né? Quem realmente é o dono do negócio em si, né? Então isso aí cria dificuldades, né? Cria dificuldades porque, na verdade, o programa ele é feito com base, né, em levantamentos de engenharia, né, levantamentos de requisitos, né? argumentos técnicos. É o programa de exploração rodoviária, né, que é conduzido. E na época também era feito os próprios consórcios, era feito pelas empreiteiras que já tinham, né, know-how no assunto de pavimentos, etc. E por isso que deu certo todo esse projeto de concessão. Bom, esse espaço aí de rodovias e tal, de concessão de rodovias, da nossa infraestrutura, está aberto aqui no programa. Na semana que vem o Carlos vem aqui trazer outros detalhes, quer dizer, avançar um pouco mais em outros aspectos, né, Carlos? Eu te agradeço muito, nós teríamos muito tempo ainda para discutir, mas a TV é tempo também, né? Então eu te agradeço muito e parabéns aí pelo trabalho que tu realiza e, sobretudo, pelo conteúdo desenvolvido aqui no programa. E até a próxima semana. Obrigado aí. Obrigado a você, telespectador. Uma bela semana de trabalho. Um novo encontro a semana que vem. Até lá.